Muito bem. Então a gente pode começar. O nosso tema ainda é o karma. E a gente ainda vai ter mais um encontro sobre o karma, porque o karma não é fácil. O karma é babadeiro. E é por isso que a gente vai olhar mais para ele. É... Peraí, uma coisa importante que eu esqueci. Cheguei. A gente vai trabalhar com karma de três formas. A gente vai trabalhar com karma reconhecendo o, a ação equivocada ligada ao karma, provando ou intuindo ou experimentando o resultado dessa ação equivocada e refletindo sobre a sua renúncia, refletindo sobre o que significa renunciar àquilo que está causando o, o equívoco. Se diz que as ações impróprias ligadas ao karma, elas estão ligadas a três condições. Ela está ligada ao apego, aquilo que você faz para você ou para aqueles com os quais você sente que são seus, por aversão, por aquilo que você sente que não é você e que por isso precisa ser rechaçado ou atacado, e apego, desculpa, ou por ignorância. Aquilo que você faz, ignorando se faz sentido ou não, se tem importância ou não. Então, essas são as três fontes da ação equivocada. Hum. João, desculpa, é apego, é Aversão equívoco, e ignorância. aversão. Ok, obrigada. A, a frase clássica é a seguinte, para a gente contemplar. Se as folhas, as flores e os frutos de uma árvore são venenosos, as raízes também o são. Então, como é que eu sei que um karma, que uma ação é equivocada? Se ela causa dano ou agressão para mim ou para os outros. Ações que eu faço que aumentam o meu apego, ações que eu realizo que aumentam a minha aversão, ações que eu realizo que aumentam a minha ignorância. Há formas de pensar que aumentam o meu apego, aumentam a minha aversão, aumentam a minha ignorância. Se uma parte de mim me agride, essa parte está gerando karma, né?
Se eu alimento padrões de dependência afetiva, eu também estou gerando karma. Se eu alimento minha ignorância desconhecendo a potência do momento presente e sendo um pouco displicente comigo e com o que eu faço, eu também estou gerando karma. Do karma, a gente não escapa. As ações geram consequências. Então, quando o Buda vai ter esse insight e ele vai trabalhar isso, né? Ele visa que nós percebamos a ideia de impacto. As coisas têm impacto. Quanto mais você estimula um determinado tipo de visão e de ação, mais você tem um resultado subsequente. Então, se antes a gente estava conversando, falando de que é muito fácil, né, no campo terapêutico, você perceber o que acontece quando determinadas partes aparecem ou determinados pensamentos surgem, ou determinado poder é dado a esse aspecto na tua vida. A gente percebe claramente, né? Se isso surge na minha mente, eu fico ansioso. Se isso surge na minha mente, eu fico dependente, eu fico. Se isso surge na minha mente, eu fico raivoso, raivosa, né? É muito sim. Hoje, graças ao advento, à virada psicanalítica, não existe uma ideia de pessoa ou de indivíduo sem de uma ideia de psique, sem de uma ideia de mundo interno, né? E aqui o convite, né, que se abre para nós é examinar, né, como eu venho me relacionando comigo, né? Porque é muito interessante o que o Buda posiciona é se essa ação é danosa para você, ela precisa ser descartada. Se essa visão de mundo aumenta o teu apego, aumenta a tua ignorância, aumenta a tua raiva, tua aversão, ela precisa ser ignorada. Porque os frutos dela vão te trazer consequências dolorosas. Não só para ti, mas também para a tua comunidade interna e externa. É como se agora a gente tivesse, se a gente começou com o primeiro pensamento que é momento presente, momento maravilhoso. E agora o Buda está um pouco jogando a gente na fogueira para perguntar assim: olha, examina o resultado dessa ação. Examina o resultado dessa forma de pensar. Ela dá conta ou não dá conta do que é necessário? É como se a gente estivesse agora carregando um bolo. Eu preciso de atenção para carregar o bolo. Por quê? Porque o bolo é para os convidados. Eu estou muito feliz. Eu não vou carregar o bolo de qualquer jeito, como se ele pudesse cair no chão. Eu também não vou carregar o bolo só para mim. O bolo é para os convidados. Então esse bolo é a nossa mente, o nosso corpo, a nossa energia. Isso é para os convidados. Eu estou com isso para os convidados. Então eu não vou agir para comigo de uma maneira que desequilibre a minha relação com os convidados. O corpo, a fala e a energia
eles são como um fluxo constante que te atravessa e encontra a diversidade dos seres. Quando o Buda foca nisso, ele está convidando a uma atenção fina, que é a mesma que você precisa quando carrega o bolo. Não é uma atenção neurótica, porque isso seria uma agressão. É uma atenção fina, sutil, sintonizada a como as coisas precisam ser enquanto você carrega o bolo. Então, a gente pulou o karma e encontrou o sofrimento no encontro retrasado. Mas, se a gente olha direitinho, os quatro pensamentos, eles são como aspectos de um caldeirão, de uma receita. Você está cozinhando. A receita precisa incluir os quatro pensamentos. A receita é a nossa vida. O caldo, ou melhor, o caldo é a nossa vida. E a nossa vida inclui o momento presente, a oportunidade do momento presente, né? A verdade da impermanência, sim e não, não e sim. Ela inclui a verdade do karma e ela inclui a verdade do sofrimento. Se você tentar fugir da receita, você não consegue. Ninguém consegue fugir do karma, ninguém consegue fugir da impermanência, ninguém consegue fugir do sofrimento, nem do fato do momento presente. E nada disso consegue ser negado. Então, o que o Buda faz é refina o teu senso cognitivo sobre o que é a realidade. Refina, reflete sobre isso. Reflete sobre a tua percepção. Verifica nessa, nesse refinamento ou nessa sintonia o que é aquilo que está dissonante e cuida disso. Cuida do que não se sintoniza com a impermanência. Cuida do que não se sintoniza com o sofrimento. Cuida com o que não se sintoniza com o karma. Cuida com o que não se sintoniza com o momento presente. Cuida disso, porque isso não pode ser negado. As ideias ou as ações que negam isso são ações da ignorância. E aí a gente pode dizer, nossa, é muito duro. Não é, é tão duro quanto saber que fogo queima e janela fria no inverno dá dor de garganta. É duro como isso. Ah, é muito duro o fogo queimar. Não, o fogo tem utilidade porque queima. Você só não serve para pele. Você não pode beber o fogo. Ah, mas eu quero beber o fogo. Você tem que nem ser uma salamandra, um elemental de fogo na próxima vida. Fogo não se bebe, né? Ações equivocadas não trazem bons resultados. Formas de pensar equivocadas não tem como trazer bons resultados. Não, mas eu quero fazer uma interpretação sobre isso. Eu quero que a minha má ação dê um resultado positivo. Não é possível. As ações baseadas em apego, aversão e ignorância não têm como trazer um resultado positivo. Ah, mas eu quero viver. Eu não quero envelhecer. Eu não quero que meu corpo mude. Eu não quero que tais tipos de pessoas existam. Eu não quero que. Eu não quero ter que pensar nas minhas ações o tempo inteiro.
mas as pessoas continuam existindo, você vai envelhecer, as suas ações continuam tendo resultado. Quer você queira, quer não. Tem uma coisa que eles dizem em política, né? Que é os indiferentes. Já ouviram isso? Os indiferentes tem uma palavrinha pra isso, que é não suportar com a política também é político. Não é uma coisa assim, né? O karma é tipo isso. Não, eu não me preocupo com tal ação, mesmo que ela prejudique os outros. Hum, Difícil. Então, o convite do karma é o convite da ação refinada. Da ação, a gente usa essa expressão, né? De uma ação elegante. Ou o que é que o presente necessita? Qual é o convite que o momento presente me faz? Dizer não não é agressivo. Dizer sim não é necessariamente positivo. Eu preciso estar sintonizado com o momento presente para perceber, né, o que é que está disponível para mim, o que é que está disponível para o outro. Mas eu gosto muito de você. Eu vou te evitar. Eu vou evitar dizer isso para você. Ok. Uma boa forma de, por apego, impedir a outra pessoa de ver algo ou de crescer, né? Ou, não, eu vejo um defeito, eu tenho que falar. Interessante. Uma boa forma de machucar o outro. Qual é a correta? Não sei. Depende. Depende. Nada, nenhum personagem sabe a resposta. Só a sintonia com o momento presente. Então, os quatro pensamentos, eles são: você corre de um contra o outro. Tipo, eles te ajudam como um campo de raio laser. É tipo, olha isso, olha aquilo. E agora, sobrou o quê? Tava vendo sabendo um ensinamento. Era sobre o mar da morte. Aí um yogi tava, praticou yoga dos sonhos e encontrou o irmão dele que morreu com várias pessoas de um vilarejo numa, numa, morreram, eu não sei do que foi, acho que foi uma epidemia, né? E aí ele encontrou o irmão dele, que tinha feito algumas práticas. Aí ele começa a conversar com o irmão dele. E aí o texto é muito comovente, porque parece uma peça de teatro. Porque o texto, o irmão, ele diz, mas por que você não foi para tal lugar, né? Ele vestia um mantra que protegia ele. Isso é o bardo da... O mantra... Ai, tem um nomezinho para isso. Mas é um símbolo, um amuleto que se usa ligado ao Carlin Gitro, que é a prática do livro tibetano dos mortos. Você usa isso e se diz que com esse amuleto... Isso tá, vocês acham na internet, eu posso mandar também. Você se protege do bardo e você está protegido. Então, no sonho tem uma figura que é a mãe deles. Depois se revela que ela não é a mãe, ela é Tara, ou Vajrayogini, é uma deidade. Ela tá o tempo inteiro, olha, calma, teu irmão tá vindo. Olha, calma. Ela fala para o que tá morto, o irmão que tá morto. E aí ela encontra o Yogi, esse que tá sonhando, e eles conversam. E ela diz: eu tô muito preocupada com ele, com seu irmão, porque ele não tá bem, ele tá chorando muito, as coisas, ele não tá feliz, ele não tá bem. E aí o Yogi vai e fala com o irmão. Aí o irmão diz, é muito fofo isso, porque o irmão diz, eu,
Eu não. Ah, esse irmão Yogi pergunta, mas por que que você não foi para tal lugar, tal dimensão onde você podia praticar? E aí o irmão diz: eu não quero voltar. Eu não quero ir para uma terra pura. Eu não quero ir para um lugar onde eu possa praticar. Eu vivi muito pouco como humano e eu não tive tempo de experimentar uma vida humana. E eu quero sentir de novo as coisas que eu senti, né? Eu quero entrar de novo numa família que eu possa praticar, mas que eu sinta as coisas que os humanos sentem. E aí o Yogi fica um pouco fascinado assim, dizendo: existem outras opções, mas o apego do meu irmão é muito grande. Aquilo foi comovente assim, quando eu vi, eu disse: uau! Ele podia ir para outros lugares mais positivos, mas o apego à experiência de alegria e sofrimento, que é o que caracteriza a nossa experiência, era muito forte. Então, ele, em vez de abrir um caminho que vá para um lugar mais pacífico ou mais organizado, no sentido de ter apoio para praticar, ele escolhe uma vida, né, com mais altos e baixos, onde a iluminação não necessariamente é possível, porque ele tem apego. Então, o karma é muito sutil, muito sutil. E você só conhece bem o seu karma na impermanência, na crise, né? Quando você é afastado daquilo que você tem controle, quando você se vê com, com condições menos favoráveis, né? Menos favoráveis. Então a gente se defronta dessa maneira. Por isso que é interessante, em alguns Tá. momentos, você ir em busca de processos como relacionamentos, família, retiros, coisas que te tirem da zona de conforto. Algumas pessoas têm apego à solidão, elas precisam de relação. Outras pessoas têm apego à relação, elas precisam de solidão. Simples assim. Ela precisa conhecer a mente dela. Tá muito confortável. Então a impermanência te ajuda uma impermanência programada te ajuda a se trabalhar, te ajuda a trabalhar, né? Porque você vai se defrontar, o corpo vai adoecer e morrer. Isso é certo. Então, assim, os teus jogos usuais, o teu karma sutil, ele não vai ter muita solução quando o corpo começa a envelhecer e morrer. Ou, ou envelhecer e morrer, ou adoecer e morrer. É muito. A gente não sabe. Então, esse texto, o mestre estava dizendo, o irmão dele fez prática, mas não fez prática suficiente. Então, ele gerou zonas de apego sutis. Que durante uma epidemia, aí esse mestre não, esse que morreu dizia, eu não sei onde é que tá minha filha. A filha dele também morreu. Foi uma tragédia. Eu não sei onde tá minha filha. Aí o medo deles é porque eles, algumas pessoas entram no buraco que tá dentro da terra. É os reinos inferiores. Ele vai relatando isso, assim, eu achei muito interessante, sabe? Porque no budismo é isso. Se você não presta atenção ao karma sutil, as ações vêm sem que você perceba. Ações de agressão interna viram autoagressão. Ações de apego interno viram teimosia, autoconsideração excessiva, orgulho, né?
As ações de raiva sutis viram desprezo, superioridade, vingança, ressentimento. E as ações de ignorância trazem mais ignorância, né? O teu karma fica aleatório. De manhã tu ri, de tarde tu chora. Então, o que o karma convida a gente é um bom mapeamento. É um bom mapeamento. E ele revela o que em mim não está na posição correta dos quatro pensamentos. O que em mim está sendo muito duro. O que em mim não está levando em consideração a, a passagem o ir do passado e a abertura do presente. O que em mim ainda guarda. Eu posso perceber, eu tenho partes muito ressentidas. Eu tenho partes muito orgulhosas. Eu tenho partes muito dependentes. Eu tenho partes muito eh, maledicentes. Eu tenho partes muito machucadas. Ok? Isso só é possível com o mapeamento do teu karma. Se dar conta disso. Dar conta. Uau, né? É porque uma parte de mim grita que eu me desorganizo. Eu preciso olhar para isso, conversar, entrar em relação com ela, porque gritar não faz bem. É porque uma parte de mim segue o impulso que eu falo isso, que eu ajo dessa maneira, que eu, né? Eu preciso trabalhar isso em mim, porque isso não faz bem. É porque uma parte de mim sente assim que eu me angustio, então eu preciso cuidar disso. Então a gente começa a mapear e a se responsabilizar afetivamente por nós mesmos. É o mapeamento do karma que revela isso. E aí o Buda fala das ações kármicas equivocadas. Primeira ação kármica equivocada, segundo o Buda, tomar uma vida. Você não pode dizer o que a outra vida é, porque ela é o espaço criativo indeterminado. Se você toma uma vida, ou se você se regozija com o fim de uma vida, você gera o karma. Ah, desculpa. As ações kármicas equivocadas, elas estão ligadas a. Ele vai dividir corpo, fala e mente. O primeiro do corpo é tomar uma vida. Aí são três de corpo, quatro de fala e três de mente. São 10, né? A segunda de corpo é tomar o que não foi dado. Por quê? Por quê? Eu posso tomar uma vida por apego, eu posso tomar uma vida por aversão, por raiva, e eu posso tomar uma vida por ignorância. Tomar o que não foi dado, que é roubar, né? Eu posso fazer pelas três, corpo, fala. Eu posso fazer essa ação de corpo por apego, por aversão e por ignorância. Qual é o ponto aqui? Para você tomar uma vida, para você roubar algo, você tem que estar dando muita. Você tem que estar acreditando muito que você sabe o que aquilo é. E o que a gente viu desde o primeiro encontro. Você não sabe.
o que o outro é. E você, aquilo é apenas a criatividade do vazio, da vacuidade. Aquilo não é nada. Por que que uma parte sua precisa acreditar tão forte que aquilo é alguma coisa e que é preciso muito aquilo dessa maneira, a ponto de você ter que arrancar aquilo do outro e trazer para você? Hum. Mesma coisa, o que ele vai chamar de conduta sexual imprópria, onde você vai usar o corpo como apego, versão e ignorância. Durante o tempo eu achava isso tudo muito igreja, sabe? Muito não pecar e tudo. Mas no fundo, isso tudo é como se eu for beber água, eu tô com sede, e eu vou beber a água do desejo, a minha sede não passa. Se eu olho para o ser a partir do meu apego ao que eu sinto, você é meu. Aí você diz, não, hoje não, meu amor. Aí eu digo, sempre isso. Hum, Detesto você. O apego facilmente se transforma em raiva. Hum. Ou senão eu tenho apego ao corpo. E aí eu vou e alguém foi injusto comigo. E eu sinto. O que eu vivenciei foi dramático. Essa pessoa não vivenciou a dor que eu vivenciei. Logo, eu devia ter o que ela tem. O tipo de raciocínio que leva a isso, ele vai pela reificação. Eu, minha história, o outro. Então, para essas ações equivocadas de corpo, seja o sexo, seja o matar, seja o roubar, elas mostram que você está num nível de reificação muito alto e que é difícil, improvável, que isso vá trazer um resultado positivo. É difícil não matar. Para você matar um barato, você tem que estar ou com raiva ou com medo. Para matar um mosquito, você tem que estar com raiva, porque ele é muito pequeno. Mas ele faz muito barulho. Só que é muito fácil matá-lo. É fácil. Hum. Então, as ações convidam, que a atenção às ações convidam é como é que está a tua mente? O que é que está surgindo na tua mente? Que poder é esse de dizer quem pode viver e quem pode morrer? Que poder é esse de tomar o que não te foi dado? Que poder é esse de usar, alimentar um padrão de vida sexualmente ativo, mas que traz raiva, mais apego ou ignorância? Muito duro, né? Mas hoje é o dia. A gente fugiu dele, mas ele apareceu. As quatro ações de fala. Isso aí é bom também. Então, com o corpo, eu posso fazer isso. Com a voz, eu faço outras coisas. Mais coisas. Eu posso mentir, eu posso negar que eu tenho um problema, que eu tenho uma questão. Eu posso difamar ou caluniar. Eu posso ser agressivo e ferir. E eu posso ser fútil.
É, porque é muito interessante. Então, a pessoa é melhor não abrir a boca. Mas é isso. Eu posso mentir para mim mesmo. Eu posso mentir para os outros. Eu posso difamar a mim mesmo. Eu posso difamar os outros. Eu posso caluniar a mim mesmo. Eu posso caluniar os outros. Eu posso ser agressivo excessivamente comigo. Eu posso ser agressivo excessivamente com os outros. Eu posso ser fútil comigo. Eu posso ser fútil com os outros. Como o Buda estava muito dentro da comunidade, é muito interessante, né? Mas aquele filósofo, é, eu não consigo dizer o nome dele, que escreveu A Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han, né? Byung-Chul Han. Ele diz uma coisa interessante, ele diz, antes o sofrimento agora, ele adquire, as pessoas entendem mais fácil ele, não pelo nível coletivo, mas pelo nível individual. Isso significa que é mais fácil hoje você entender como você mente para você do que você mente para os outros. É mais fácil perceber como você se calunia do que você calunia os outros. Você não tem muita oportunidade de caluniar muita gente. Mas a si mesmo é fácil. Ser agressivo. Muito, hoje a gente vive uma sociedade que é muito cordial. Tudo bem, que você pode ter. Mas o que você pode fazer com você não está no gibi. Ser fútil também. Ser fútil é muito popular. A gente tem muitas formas de ser fútil. Né? De nada, essa conversa não vai levar a lugar nenhum. Né? Como uma bebedeira. Né? Uma conversa que é uma bebedeira. Essas são ações de fala. A parte boa a gente só vai ver na semana que vem, viu, gente? Hoje a gente... Mas eu quis dividir assim porque isso é muito dramático. É importante que seja dramático. É importante porque se não o drama não for suficiente, não tem o arrependimento. O drama precisa ser grande. A gente vive uma cultura que ela pode ser raivosa ou ela pode ser crítica, mas ela não permite que o drama aconteça. O drama é se dê conta e sustente o dar-se conta do que você faz com você. Sustente isso. Se dê conta disso. É preciso um estado assim do país. Gastar o teu momento que você se confronta, que você diz, uau, eu faço isso comigo, eu faço isso com os outros. É assim que uma parte de mim aprendeu a agir. E aí a gente tem os três venenos de mente: inveja, má vontade e o muito popular apego a ideias equivocadas. Esse é o mais popular que tem. Inveja é, eu tô o tempo inteiro me comparando. Né? Má vontade é falta de disposição para fazer boas coisas. Com certeza, boa disposição para fazer coisas negativas. Isso é má vontade. Né? Má vontade em relação a si mesmo. Má vontade em relação aos outros. Aí a gente pode dizer, não, mas João, pelo amor de Deus, mas isso é muito duro, né? Mas não, você acha que não tem que ter compaixão com a parte que mente? Primeiro a gente tem que dizer, pessoalmente, né? A nível de prática, que é onde a gente está aqui. Isso me agride. Isso causa resultados negativos. A partir daí, desse mapeamento, eu posso observar e posso me relacionar com isso em mim que faz essa ação. Mas eu não posso fingir que uma ação negativa traz um resultado positivo, porque isso seria apego a uma ideia equivocada.
Algumas pessoas traduzem como heresia. Eu prefiro como The True Rinpoche traduz, que é apego a ideias equivocadas. Que é muito fácil você ter apego a ideias equivocadas. Hum. Apego à ideia de que eu sou um monstro, eu faço tudo errado, eu faço tudo isso. Isso é um apego. Isso não é verdade. Então é muito popular esse ponto, né? O que eu seguro e que não faz sentido. Eu preciso parar e olhar para isso. Aí a pessoa diz, não, mas nem sempre mentir é errado. É verdade. Aí o Dechung Rinpoche responde, para saber a natureza da ação, é só ver se ela é agressiva ou danosa para si mesmo ou para os outros. A ação em si mesma não é danosa, mas ela, em relação consigo ou com os outros, ela produz o resultado respectivo. Tá claro, gente, isso? E aí ele diz uma coisa que eu acho importante. Ele diz assim: você precisa ser muito clara, muito claro sobre, sobre a certeza de que tais tipos de ações baseadas por apego, aversão e ignorância vão produzir, a nível de corpo, fala e mente, resultados dolorosos. Não tenha dúvidas quanto a isso. A gente pode dizer: examine a sua própria vida. Verifique as consequências de ter, por apego, ter sido duro, por raiva, ter sido dura, por ignorância, ter sido dura. Examine. No SEB, antigamente, eu não sei se ainda tem. Faz tempo que eu não vou numa sala física. Tinha um mapa chamava 248 ações, onde a pessoa meditava sobre o que ela, por apego, eram as seis emoções, não eram só três, eram as seis. E as 10 ações não virtuosas, que são essas que a gente falou. Corpo, fala, mente, energia e paisagem. Não, corpo, fala, mente e paisagem, que é a disposição mental. E aí você fazia o bingo, que é eu, por aversão, posso caluniar. Eu, por aversão, posso me caluniar. Eu, por ignorância, posso ser fútil. Então, esse tipo de visão é muito importante de você ter. E algumas pessoas podem purificar isso quando elas veem que elas imaginam, para isso os filmes ajudam, né? Eu posso ter inveja e raiva, a partir da raiva. Aí você diz, ah, não, mas eu não sou essa pessoa. Imagine que você é. Como seria ser essa pessoa? Não importa se você fez a ação ou não, imagine como seria a sua vida se você fizesse. Então, qual é a importância disso? Prepara o bolo da tua vida. Os convidados estão chegando. Eles estão batendo na porta. Você vai se maltratar, ser duro consigo? Ou você vai se abrir e dizer bem-vindos sejam? Tá aqui o bolo. Vamos comer juntos. E aí, cada um dos 10 tipos de ação tem o seu resultado.
A parte é muito dura, mas é isso. São três tipos de resultado. O primeiro, o resultado plenamente amadurecido. O segundo, o resultado que é similar à sua causa. E o terceiro, o resultado do proprietário. Máscaras de oxigênio descerão neste momento. Mas é isso. Primeiro resultado das ações kármicas. O resultado plenamente amadurecido. Se você seguir as ações por apego, por raiva e por ignorância, você vai sofrer, respectivamente, nos três reinos inferiores. A raiva e todas as ações acumuladas e não reconhecidas por raiva, desprezo, agressão, vão te levar aos infernos. Todas as ações que você provocou por ignorância, por aleatoriedade, por falta de importância, vão te levar aos animais. E todas. É muito dramático, mas é isso, gente. É o que tem pra hoje. Todas as ações de desejo, de corpo, fala e mente, vão te levar aos fantasmas famintos. E a receita é simples, né? Você pega o desejo, você tem o bolo. O bolo não, vamos dar outro exemplo. Você tem o chocolate. Aí você se viciou no chocolate. E aí o chocolate acaba. E aí você fica ansioso, né? E as pessoas te oferecem outras coisas, mas você diz, mas eu queria chocolate. É aquilo que, né, é um simples desejo, mas exagerando. Você nunca mais viu um chocolate e você começa a ficar uma pessoa que, ai, o meu chocolate vira um fantasma do teu desejo, né? Você virou um fantasma porque, eu conseguia aquilo, hoje eu não consigo mais. Eu queria muito aquilo. E é interessante os fantasmas famintos, sabe, gente? Porque uma coisa que me chama muita atenção na clínica, que é as nossas partes muito pequenininhas, que não foram amadas o suficiente pelos pais, e que são partes carentes, partes angustiadas, partes solitárias ou tristes, ou não foram amadas pela comunidade. Essas partes, elas têm traço dos fantasmas famintos já. Porque elas já sentem assim, tipo, elas esperam o cavaleiro, o Amazona que vai vir, né? Então, é muito importante a gente poder encontrar essas partes e purificar as nossas sementes do desejo. Reconhecer o que elas tiveram, o que elas não tiveram. Eventualmente deixar que elas verbalizem aquilo para o pai, para a mãe, escrever, fazer a escrita terapêutica. Mas é muito importante cuidar para que o desejo não se transforme em causa. O desejo, ele é o nosso aliado para o caminho da liberação, porque ele amplia a tua vida e amplia a tua perspectiva. Mas quando você fica refém do impulso, é natural que você vá virar um fantasma, porque as coisas não vão satisfazer o teu impulso. Papai e mamãe não puderam estar presentes, na maioria dos casos, né? Então, os teus desejos, os teus afetos não correspondidos, que viraram angústia, tristeza, ansiedade, precisam da tua escuta, precisam de ti. Ninguém vai substituir isso. Nenhum outro ser vai substituir isso.
Então, esse é o resultado plenamente amadurecido. Quando o teu karma plenamente amadurece, tu renasce no reino. É isso. Aí ele vai dizer depois, o resultado que é similar à sua causa. E esse é um pouco, é muito dramático também. Porque você vai dizer assim, a experiência do resultado das tuas ações, você experimenta nessa vida ou em vidas futuras. Então, mesmo que você não renasça num reino inferior, no budismo, você vai sofrer nesse reino as consequências, digamos que você nasceu no reino dos deuses, dos humanos ou dos semideuses. Você vai renascer nesse reino e aí você vai colher o karma daquela ação. Então, subitamente, algo acontece. Ou, cronicamente, algo acontece contigo. Dependendo do acontecimento, você diz, isso é uma conexão com o reino dos infernos. Ou você diz, isso é uma conexão com os fantasmas famintos. Ou você diz, isso é uma conexão com o reino dos animais. E aí você fica atento, né? Você diz, uau, se eu, com essa condição, tenho essa predisposição, imagina se eu tivesse outra condição, né? E aí você diz, uau. Né? E aí, isso somos nós. Por termos tido muitos renascimentos e tido acumulado várias ações, as ações eventualmente amadurecem nessa vida. Essa é uma explicação óbvia. Do mesmo jeito que quando uma laranja chega num certo nível, ela cai da árvore. Então, aí, o que o budismo diz é muito interessante. Diz, você não sabe o que você fez. Você sabe o que você pode fazer. Por isso, gere uma grande quantidade de boas ações e se dedique de corpo, fala e mente para benefício de todos os seres, incluindo de você mesmo. Que essa é a virada que a gente precisa fazer. A gente precisa reiniciar os ensinamentos a partir da ética consigo mesmo, né? E aí eu vou ler só para vocês o que ele diz, que é o que acontece com as pessoas de acordo com seus karmas. Porque se aqui alguém quiser filme de terror, eu já vou dando aqui. Pode ser? Tudo bem? Quando eu vi que tu levantou a mão, daqui a pouco eu abro, tá? Aí ele vai dizer, olha, por exemplo, você matou alguém. Nessa vida, você pode experimentar nessa mesma vida os resultados de ter matado. Você pode adoecer, você pode ficar ansioso, você pode sentir a sua própria vida em risco, ou você pode se envolver em ações cada vez mais equivocadas, ou mesmo você pode ser, alguém pode tentar se vingar de você. Aí ele diz, e depois, você pode renascer nos infernos. E digamos que alguém rezou para você nos infernos, onde você estava. E você agora vai para um nascimento elevado, entre os humanos. Mas então, como resultado das suas ações, você experimenta uma vida curta, ou doença, ou. Então, o padrão kármico desta vida foi plantado em outras. Aí ele diz. O que ele está dizendo assim, não é o fato de você ter uma condição que não significa que outras condições não foram feitas previamente. Por isso, ninguém sabe quanto tempo tem de vida. O que a gente sabe é que no momento presente, um convite a uma vida ética e amorosa é feito. E esse é o ponto.
Dependendo da família, você já sabe. A minha família, a gente tem uma predisposição a logo eu devo reticências, cada um com sua, né? A minha família, por exemplo, tinha muito caçador. Ai, meu Deus, horrível. Mas é isso, eu tenho que usar. Quem disse que eu não fui um caçador também? É, então ele vai dizer, mesmo que você sinta que você progride, subitamente o resultado de uma ação kármica pode fazer com que você vivencie algo difícil. Então não se baseie no karma. Não se baseie. Se baseie na compreensão da verdade, na busca pela verdade. Busque a sabedoria e gere boas ações. Aí ele vai dizer, por ter agido de forma apegada, raivosa ou ignorante com a sua relação com o sexo no passado, pode ser que poucos amantes surjam nessa vida. E muitos inimigos também, pessoas que têm um ressentimento contigo. Ou a sua esposa, seu companheiro, a pessoa com quem você tem intimidade, seja rude com você. Como resultado de ter matado, você frequentemente vai ser difamado. As pessoas vão ter uma tendência a falar duro com você ou de te agredirem. Ou você vai ser facilmente enganado. Então, assim, isso parece muito duro, porque o nosso sujeito contemporâneo, ele é um sujeito instagramável. Ele é um sujeito soft. Mas quando a gente vai ver Shakespeare, a gente lê uma boa peça, ou até uma boa novela, né? A gente vê mais facilmente como uma coisa leva a outra. Um bom romance. Então, o importante aqui é você, tipo, o que o budismo vai dizer é interessante dizer, não acredite que a condição kármica do presente não foi fruto do passado. Isso seria tolice. Mas não se apegue a isso tampouco, porque isso seria de encontro à impermanência. Isso seria ir de encontro ao momento presente. E a gente não quer ir de encontro a essas coisas, a gente quer ir ao encontro. A gente quer, sei. É por isso que vários discípulos do Buda, que mataram muita gente, se iluminaram. Então não importa o que você fez, importa o que você faz no momento presente. Como você difamou muita gente no passado, você tem poucos amigos no presente. Quando você acha que encontrou um amigo, você facilmente é separado dele, porque você difamou muita gente no passado. Eu não sei, eu não gosto muito disso porque não me parece muito matemático, mas como quem está falando é um grande mestre, eu assino embaixo. Acho que é isso mesmo. Quem sou eu na fila do pão, né? Dizer, não, mas peraí, será que isso? Depende, pode ser outra coisa, outra. Mas assim, eventualmente a gente vê, né? Eventualmente a gente vê. A gente vê tanto pessoas que têm uma energia mais beligerante sofrerem nessa mesma vida, como a gente vê boas pessoas que têm uma boa motivação sofrendo nessa mesma vida. Isso só se explica na perspectiva budista pelo karma. Porque tudo tem consequências. E não importa quando. Por ter tido uma fala dura com os outros, você vai ouvir coisas desagradáveis nessa vida. E as pessoas vão ser muito desagradáveis em relação a você. Algumas pessoas vão sentir que tudo que elas falam é motivo para que os outros briguem com elas. Mas isso é porque nas outras vidas elas tiveram uma fala dura. É como se ele dissesse assim: imagine nessa mesma vida, se você tiver uma fala dura, as pessoas vão brigar contigo. Natural, né?
Se você mentir, facilmente as pessoas vão dizer mentiroso, você é mentiroso. Se você difama, as pessoas não vão querer chegar muito perto de ti. Então, o que ele diz que é desta vida, você está sofrendo nesta vida, é só porque aquilo que é a natural consequência dessa ação está reverberando agora. É só isso. Mas foi feito assim. Isso foi dessa maneira. E não tem ninguém aqui que não tenha vivenciado isso. Essa é boa. Por ter inveja da propriedade dos outros, a sua própria inveja vai amadurecer em falhar aquilo que você deseja. Ou, se você desejá-lo, não vai se conectar com ele. Não vai ter muita alegria com o que você tem. Como resultado da malícia, você sempre vai ter medo do que os outros podem machucar você. Pelo resultado de ter sustentado visões equivocadas, você vai entrar em contato com as visões equivocadas e não vai vê-las como erradas. Por isso, sua sabedoria será pouca nessa vida. E quando você tiver algum nível de insight, você facilmente vai perdê-lo. É mole, gente. É horrível, né? Bora todo mundo morar na floresta. Não resolve. É a pegadinha do Buda. O que resolve é o momento presente, o momento maravilhoso. É isso que resolve. Eu aqui, né, conhecendo a minha limitação como humano, eu me abro para o encontro com o momento presente, para que a minha fina sintonia gere boas consequências. Por isso eu valorizo o ensinamento, valorizo o Dharma e valorizo a Sangha, o grupo de praticantes. E aí, por fim, ele vai dizer assim: a, a gente falou desse que é o resultado que é similar à sua causa. Aí ele diz: a experiência, esse é dividido em dois. A experiência de sofrer o resultado kármico nessa mesma vida ou em vidas futuras, e o dois, a experiência das futuras ações kármicas que são similares às suas causas. Que significa o quê? Você está acostumado a se agredir. Você está acostumado a ter raiva. Você está acostumado a ter apego, a alimentar padrões de apego, a mentir por apego. Você está acostumado a, a isso. Então, enquanto você está acostumado, o hábito vai seguir nessa e em outras vidas. Então, aquilo que te agride, ou que é danoso para ti, não faz sentido progredir. Precisa da tua atenção, não da ação. Matar carrapato, esse matar carrapato eu pulo, viu? Você Uma está falando aí de matar e eu aqui matando carrapato, porque eu estou uma vendo coisa que eu carrapato fazia vindo bem na hora que você falou de tirar a vida de alguém. interessante, né? Porque aí Tirei quatro. uma coisa que eu fazia quando eu tinha animal, que é uma fonte de apego. Muito apego. Você, eu assoprava e dizia, seja feliz, carrapato. Mas ele ia cair pra alguém, né? Mas eu matei alguns carrapatos, sim. Ou quando dava banho no cachorro, sem querer, por ignorância, você matava também. Então, assim, não é fácil. Aí os budistas são o quê? Obsessivos compulsivos. Porque eles vão dizer o quê? Olha, não é nada contra você,
Eu espero que na próxima a gente se reencontre e seja feliz, né? Vai tentar xamanizar a coisa e desejar boas ações quando a morte tem que acontecer. E aumentar as boas ações, quer dizer, eu tiro uma vida aqui, mas eu salvo muitas vidas ali, né? Eu me dedico para ajudar, eu me dedico, ofereço, tipo, ó, né? Então é isso que a gente faz. Algumas situações, de fato, elas precisam disso. Mas as outras ações, se você vê que você está matando por raiva, é uma coisa. Se você está matando por amor, pô, aí é outra. Mesmo assim vai ter um impacto, né? Mesmo assim vai ter um impacto. É, Aí ele vai dizer isso. Por cometer ações não virtuosas no presente, você vai descobrir que vai ter a tendência kármica de repeti-las no futuro. Isso aqui é para os cognitivos comportamentais. Aí se diz, do mesmo jeito que uma ação, quando ela gera mais ações, o karma, quando ele não é interrompido, gera mais karma. E por fim, que é o resultado do proprietário, que é como está na tradução. Se você. O que é importante para o karma do proprietário? Você deve reconhecer que não importa o que você experiencia, as condições desagradáveis do seu momento, lugar e ambiente são resultado das suas ações kármicas equivocadas do passado. Então, acabou a poesia, né? Chegou a visão seca. Mas é importante a gente ter a visão seca. É importante a gente saber conduzir nossas ações e verificá-las, colocando à prova se elas são positivas para nós ou não, né? É muito importante. Tainá levantou a mão? Uhum. É uma pergunta no sentido de que você falou bastante de serem ações, né? Aham. E serem positivas para nós. Às vezes pode ser uma não ação, no caso de, tipo assim, no momento que eu não falar algo, eu vou estar fazendo uma autoagressão comigo, então o ato de não falar seria o problema. Uhum. Mas se essa fala for partir de um lugar, talvez, de raiva ou frustração, enfim, de algum sentimento desse. Eu fico meio em questionamento, assim, porque no meu caso específico, eu tenho mais dificuldade em não confrontar situações. E aí é mais fácil que eu caia nessa autoagressão. Uhum. Então eu fico um pouco em dúvida de seria mais benéfico pra mim que eu fizesse a fala, mesmo que ela tivesse um tom de raiva, do que se eu ficasse quieta, entendeu? Daí só pra. Não Se sei. tu vai falar algo tipo, ó, eu tô sentindo isso tá assim, eu acho que isso tá sendo invasivo, eu acho que isso não faz sentido, do tipo, eu não tô me sentindo bem com isso. Isso não é uma ação negativa, né? Às vezes está a benefício da relação. É diferente eu dizer, eu tá viciado numa fala negativa, numa fala agressiva, né? Sim. Mas dizer como eu tô me sentindo, dizer, ó, eu não me senti bem, fiquei com raiva, isso aconteceu, né? Do tipo, isso tá assim, eu não me senti. Não. A pessoa diz, ah, não, mas você não tem motivo para se tiver. Ah, agora eu vou te dar motivo, né? Aí é violência, né? Violência subjetiva. Então, uau, com essa pessoa, a relação é comportada a partir do meu silêncio. Quando eu tento falar algo, eu sou rechaçado. Isso não é um lugar seguro, né? Se eu não posso dizer como eu me sinto, tem alguma questão aqui, né? Então, às Obrigada. vezes tem lugares que você tá por apego àquilo,
você está mentindo para você mesma. Então, você está mantendo algo por apego, mas aquilo não está te fazendo bem. Você está evitando aprofundar a relação por raiva, por medo. Então, isso também não vai fazer bem. A relação precisa, é que nem o órgão sexual, ele precisa se excitar para se lubrificar para algo acontecer. Ele precisa se esquentar. A relação precisa se esquentar. Se a relação não se esquenta, é uma justa posição. Justa posição é poder, não é relação. Eu em cima de você, você em cima de mim. Ok. Mas relação é uma dança, né? Uma dança. Obrigado, Tainá. Ana Paula. Oi, João, obrigado. Uhum. Eu ia, a princípio, lá, quando você estava falando do karma, dos karmas, né? E Uhum. dos reinos e tudo, eu ia falar sobre a consciência do arrependimento e da confissão, né? Isso. Mas ainda logo depois você entrou também nisso, um pouco nisso também, né? Uhum. E a outra coisa que eu encontro assim dificuldade é, tipo assim, quando eu percebo um florescimento de um mau karma em mim, Uhum. isso me gera uma emoção aflitiva, tipo, pô, o que é Uhum. isso, tal, aí eu não consigo, às vezes, dormir à noite, essas Aham. coisas, né? Aham. Aí eu fico pensando como lidar com isso, entendeu? Uhum. De que forma, assim, às vezes Uhum. eu me perco um pouco nisso, sem A gente saber pode, lidar. a gente pode pensar, né? Se eu vejo alguma coisa negativa em mim, ou alguma coisa em mim que precisa de apoio, ou que está desequilibrada, e eu falo agressivamente comigo, eu não estou saindo da equação. Eu preciso descobrir uma abordagem que vai trabalhar aquilo que está em mim, que está desequilibrado em mim, com atenção e ternura. Por quê? Porque se gritasse comigo, resolvesse, já tinha resolvido, porque eu já gritei muito. Mas não resolve. Então isso alimenta o ciclo negativo. Uhum. Esse trabalho que a gente fez ontem, acho que vale a pena olhar ele, não sei, talvez diluir uma prática dele, que é importante eu perceber desde onde eu estou olhando para mim. Porque, por exemplo, se eu olho, eu digo, eu fiz isso, 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 e eu continuo me culpando, significa que eu continuo sendo agressivo comigo. Então eu não estou confessando de verdade. Eu estou mantendo um ciclo agressivo comigo. Eu não devo criar um ciclo agressivo comigo, né? Sim, tem uma dificuldade nisso, porque eu acho que eu sinto que eu me perco, entendeu? Uhum, Parece que além de mim tem uma outra outra pessoa, outra coisa junto, entendeu? uhum. Outra pessoa diz outro ser humano, é isso? Ou é dentro de ti? Ah, uma outra energia, sei lá. Outra energia. Hum. Mas eu vou olhar para isso sempre que vier Ah, a e aplicar essa maneira, generosidade, né? Lama Santa diz que a maneira usual de lidar com outras energias é fazer metabava. Seja feliz, né? Mas diante do erro, é melhor ser terno, trazer ternura, tipo, ok, como é que eu posso estar com isso? E ser carinhosa, para aí sim gerar arrependimento, porque se a gente entra em ciclos agressivos, é raiva contra eu mesmo, por eu estar errado. E o ciclo não para, né? O ciclo não para. E a gente é muito bom nisso. Nossa cultura é muito boa, é uma cultura muito crítica. E por quê? Porque o crítico é a ponta do iceberg da performance.
Exigência de muita performance. Então, os críticos vêm na frente, eles são um pitbull, ele vem na frente. Então, eu preciso de amor, preciso de amor, preciso de amor. Amor de um lado e diligência do outro. Diligência do outro. Sem amor, eu posso estar dentro de apego. Sem amor, não. Sem diligência, eu posso criar padrões de apego. A diligência me faz olhar o resto do caminho e dizer, opa, isso aqui é só parte. Tem mais coisa. A sabedoria está ali. É a sexta paramita. Hum. Obrigado, Ana. Obrigada a você, João. Ellen, Oi, gente. Deixa eu botar aqui a carinha do João. Desculpa aí a demora para procurar achei. Eu não sei nem por onde começar, minha gente, porque assim, eu voltei pro budismo agora, nunca deixei, na verdade deixei sim, minto, deixei. Porque teve uma época da minha vida que eu tava feliz, aconteceu um mérito muito grande que foi acumulado, acho que quando eu pratiquei o budismo, porque eu pratiquei há 7 anos, né? Aí quando veio esse mérito, ele veio com tanta força que eu deixei de praticar porque eu tava muito feliz. Tipo, veio muita coisa boa, sabe? Aí eu falei, nunca mais eu pratico o Dharma, porque se eu praticar eu vou perder, porque ele vai falar para eu ter lucidez e eu não quero, eu quero aproveitar. Aí eu ficava rezando para Deus não me botar no caminho do Dharma. Só que eu fiz muita besteira. Muita besteira. Eu tô muito mal agora. Meus méritos acabaram. Eu passei 3 anos muito feliz, gente. E eu achei que não ia acabar. Porque parecia muito real, sabe? hum, Parecia muito real. Quando a felicidade vem, o mérito vem, parece que aquilo é muito real. Então, cara, eu tinha uma inteligência que não era nem minha, as pessoas me davam assim de graça. Tudo que eu precisava eu conseguia resolver. Era mágico. E parecia muito real. De repente acabou. Aí eu fiz uma prática oração de Tara com Lama Santen e ele deu a entender que eu não mereço ser feliz, que eu acho que eu vou demorar para conseguir ter isso de novo, sabe? Não sei se eu quero ter a mesma coisa, mas eu tenho uma coisa de querer ir pro reino dos deuses, sabe? E outra coisa que eu vou confessar pra vocês, eu acabei indo pro Reino dos Deuses, não assim, deuses realmente, que não chega nem perto, né? Porque Reino dos Deuses eu não sei nem o que é. Mas assim, eu tive uma pequena experiência de 3 anos tendo uma felicidade além do normal. E quando eu era budista da primeira vez, que agora eu voltei, mas eu voltei mais séria, né? Porque como deu errado a primeira vez, eu voltei pensando assim, não, talvez dessa vez eu vá realmente querer ser uma boa pessoa ao invés de só acumular mérito. Eu só queria mérito. Eu falava isso pra mim mesma, eu só falava pra mim mesma. Mas eu dizia, um dia eu chego no reino dos deuses. Não que eu não sabia que eu ia chegar, nem imaginava. Mas aí aconteceu, eu não sei que milagre foi. Eu não sei até agora, eu não sei. Eu não sei se foi porque eu assistia a Márcia Abaixo, Lama Santa de Rinpoche. Eu assistia todo dia, porque na época eu tava no casamento forçado, com certeza era um karma de outra vida, que eu tinha forçado alguém a ficar comigo. E eu acabei tendo que ficar com essa pessoa. Eu adoro essa pessoa, mas não sexualmente. E eu era obrigada. Ellen, peraí, deixa Eu eu não te dizer uma coisa que vai me dar trabalho isso. A gente tá gravando. Tu quer que eu tire a tua parte? E tu termina de falar? acho que pode ser interessante para as pessoas se identificarem, Não, tá né? super interessante, mas assim, só pra tu saber. Não, eu peço desculpa se eu expus alguém Não, assim. não, da minha parte não. É mais da tua, de tu saber como tu quer lidar com Eu isso. acho que isso não vai chegar nas pessoas Não, que né? estão Tá bom. relacionadas comigo. Vai ajudar, porque o que tu tá falando ajuda. Todo mundo passou por isso já em algum momento. Graças a Deus, minha gente, eu tô muito solitária. Eu tô falando aqui por pura carência. É porque como se eu tivesse ficado vidas calada. E tipo assim, eu vou ser bem sincera. Quando eu pratiquei a primeira vez, eu não era tão sagaz. Eu não sabia que eu precisava de uma sanga. Agora que eu me toquei. Então, eu pratiquei 7 anos sozinha. Eu praticava muito pra ter mérito, sabe? Minha gente, eu vou ser bem sincera. Eu não queria. Eu sou uma pessoa muito egoísta. Eu nunca ajudei ninguém, na verdade. O João é uma pessoa que me inspira, porque ele parece uma boa pessoa. E eu falo, não, tem condições, tem jeito. Tem pessoas que realmente eu admiro, sabe? Mas. Apesar que o João nem sempre me correspondeu, já fui muito afim do João.
Foi assim, Apaixonado por você. Aí você falou pra mim na ayahuasca, você falou, ó, não se apaixone por mim porque eu não vou te corresponder, mas eu tô aqui pra, caso, se for possível, tá? Você me deu muita sabedoria na ayahuasca também, tudo. Eu apareci tive lá. a gente conversou muito, muito, muito mesmo. Várias vezes. E você, eu tinha muita, assim, sede da sua inteligência na época. Acho que Isso é por isso faz que eu mal. acordava cansado. Você dizia, cala a boca, você fala demais. Falava, falava. Ai, a não ser que eu estivesse escutando a minha própria voz, também pode ser, né? Mas era muita inteligência para ser minha, então eu acreditava. E outra coisa, a Márcia Eu não... Vaz confirmou numa sincronicidade de um vídeo. Eu perguntei, ó, será que ele sabe, sente em algum nível que a gente conversou isso há muitos anos atrás? Aí ela disse, sente. Aí eu falei, tá certo. Aí só tô contando agora. Ô, Ô, minha Ellen, gente, deixa eu te dizer, a obrigada. gente tem 4 minutos. Desculpa, eu já vou terminar. Não, eu só queria falar, eu Não. tava muito carente, muito carente. Ah, eu só queria saber quando é que a Sanga se encontra, sabe? Porque eu não posso ficar sozinha, porque eu tô mal, minha gente, e eu perdi todos os meus méritos. Eu não tenho. Eu me apaixonei por um cara que não tá apaixonado por mim. E o pior é que Sim. eu tenho namorado, eu já tô traindo, então assim, é uma situação muito delicada, sabe? E o pior, perdi o Lama Santa me falou. Quer dizer, eu entendi por intuição, né? Que ele não Isso, é falou bom assim. ver isso, viu, Ellen? Calma. Não, é porque quando eu oro, eu tenho a sensação que ele me responde, sabe? É, mas nem sempre, às vezes é a mente mesmo. Ai, minha gente, eu agradeço muito a Sanga, é muito confortável, velho, porque a pessoa escutar todas essas coisas que eu falei e ainda dizer que você, que eu tô falando coisa engraçada. Assim, eu tô sofrendo porque eu tô muito só, sabe? Porque depois que a Aham. pessoa perde, assim, os méritos e perde aquela. Porque eu tinha muitas pessoas na época que eu tinha, não sentia solidão, mas hoje em dia eu não tenho mais assim. Uhum. Aí. Enfim, eu não vou falar mais para não ocupar o tempo. A única coisa que eu quero saber é quando vai ter os encontros, porque eu acho que vai me ajudar muito, sabe? A Todas as sanga. segundas de 5 às 6h30 do Brasil. 5 às 6h30, 5 às 6h30 do segunda. Brasil. Até o final de novembro. Vou anotar aqui no meu Não, WhatsApp, peraí. é até o final de novembro. Dezembro e janeiro, quem vai ficar com vocês é Milton. Até o dia 15, depois eu volto. Eu não sei se ele vai Segunda. ficar nas segundas. Eu não sei se ele vai Repete o ficar nas horário para segundas. mim. Como? É 5 às 6h30. 5 às Às seis seis e e trinta. trinta. Gente, muito obrigado por me ouvir, Isso. sabe? Eu vou parar porque o tempo tá pouco, mas gratidão. Muito bem, Ellen. Beijo. Porque Pratica agora agora. você Vamos sabe, eu sempre quis lhe dizer que eu era dizer o quê? apaixonada. Oh, Ellen, Não, eu obrigado. era muito de verdade. E Não toda vez que eu sabia. escuto Luiz Caldas, eu lembro de você. Quando vê o Mas a minha quê? paixão, toda vez que eu escuto Luiz Caldas, eu lembro de você. Ah, já amor, né? Mas a paixão já se resolveu. Tá tranquilo Ah, agora. tá bom. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada. Desculpa Tchau, aí. Ellen. Beijo. Beijo. Suzana. Oi, João. Oi, pessoal. Sei que está no finalzinho aí, João. E na Tranquilo. verdade, talvez até o que eu vou te pedir para falar um pouco, talvez até racionalmente eu saiba, mas estou enrolada numa situação e estou com dificuldade de destrinchar isso. Uhum. Quando a gente fala do karma, né? Por exemplo, a gente sabe que um movimento importante para a saúde é o dar limite, Aham. né? Eu dar limite ao outro significa que muitas vezes esse outro ele invadiu o teu território, enfim, ele te trouxe situações que te trouxeram sofrimento e que tu pode até identificar algum nível de apego, né? Porque Uhum. às vezes a situação que o outro, né, ele te incomoda pode até estar tocando em situações tuas de apego e tal, Uhum. né? Como a gente pode pensar, porque aí o que eu fico me dizendo, bom, mas o limite, ok, ele é importante, ele é Uhum. saudável, desde que ele não venha acompanhado de raiva. Mas eu não estou iluminada ainda, né, João? Uhum. Então, assim, o que que tu pode dizer desse campo sutil do limite, entende? E da Uhum. relação, algo por aí. Eu Não acho sei que. se eu me... Não, tá claro, né? Eu acho que o limite, para ele vir com raiva, significa que, de alguma maneira, eu autorizei que ele não tivesse, talvez por apego, né? Ou talvez por ignorância, eu permiti algo que
O não podia ter vindo antes, ou a percepção podia ter vindo antes. Mas às vezes por uma imagem minha, um apego à minha imagem, eu faço com que aquilo, ah não, tudo bem. Ah não, tudo bem. Ah não, tudo bem. Aí depois o outro, porque eu não seria apego, eu tô querendo alguma coisa do outro. O outro não me dá, eu tenho raiva. E aí vem a agressão. Ah, mas tu fez isso, tu fez aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, o apego é muito interessante porque ele é doce, mas o resultado dele é amargo. A raiva ela é amarga e amarga. A ignorância é doce e amarga. E o apego é doce. Eu pareço que estou fazendo algo, que eu estou sendo educado, mas não é. É porque eu quero que tu tenha uma boa imagem de mim. Senão eu te dizia, eu posso ou não posso. Eu estou disponível ou não estou. Então isso é muito interessante, né? Como isso se dá. Ao mesmo tempo, é, aí tu diz, a pessoa que eu tenho apego é uma pessoa que eu amo. É uma pessoa, por exemplo, a minha é meu, vou pensar, minha mãe ou meu pai. Então, digamos que minha mãe e meu pai agem de maneira equivocada para comigo. Mas como eles são meus pais, eu não reajo. Muitas pessoas sentem isso. Então você termina gerando má vontade. Você termina gerando apego a ideias equivocadas. Por exemplo, uma coisa que é um fenômeno contemporâneo, o desamparo. Foi aqui que a gente falou do desamparo? Não, foi no encontro de ontem, né? Ah, não, nada em mim faz sentido. A vida não é para mim. Porque eu tive apego e me deixei e não dei limite à agressão, eu, isso num ponto de vista inconsciente, né? Eu gero espaços em mim que se apegam a ideias equivocadas sobre minha experiência. Dentre elas, eu não tenho valor. Por achar que eu não tenho valor, eu procuro seres que confirmem meu valor. Por apego. Por apego, eu sofro desvalor. Por apego, eu busco os seres que vão me dar valor. Esse é o drama que acho que move a vida amorosa da gente, né? Então, o que em mim tem apego mal resolvido e se baseia em ações equivocadas, precisa da minha atenção, não da minha ação. Isso é muito interessante, porque o que o campo terapêutico está trazendo para a gente é a possibilidade da gente se dar conta a um nível muito sutil da ação. O Buda, quando deu esses ensinamentos, ele estava muito focado na comunidade. A gente não chegou na comunidade. A gente está no nível mais. Não é mais abaixo, mas é um nível diferente, né? É a comunidade interna e como fruto da minha forma de olhar traz ações. É mais ou menos. Eu terminei embolando, né? Isso fui pro outro lado, mas. Não, mas foi por um lado bom. Obrigada. Mas assim, o limite quando ele já é com raiva, assim, aí você. É porque alguma coisa antes eu não fiz, né? Quando ele é bem feito, ok. Eu sou essa, assim, não, talvez, né? Mas quando ele é explosivo, às vezes é o que você precisa, né? Você precisa. Mas o que é interessante é perceber a recorrência. Em todo caso, tudo que a gente está falando, perceba, é um padrão. Se for um padrão, você precisa sentar e botar as partes para conversarem contigo. Com amor, com ternura, com carinho. Seja generoso, seja generosa com você. Muito bem, pessoas. Agora a gente vai fazer a dedicação para a longa vida do Teacher James. Deixa eu ver se eu respondi o que vocês. A semana que vem eu vou ver as ações positivas. Se você não olhar as ações negativas, você pode chegar nas ações positivas e se iludir. Esse é o drama.
Se você mergulha e se defronta e se responsabiliza, a sua atenção fica mais refinada ao momento presente. E isso é muito importante. Agora eu preciso pegar o página inicial. Ah, oh, meu Deus, onde é que tá isso? Já sei. Tá aqui. Downloads. Ah, Eu tenho aqui, João, se você eu quiser. abri aqui, acho que abri. Chegou aqui. Deixa eu ver se é isso. Mas eu queria ler pra vocês outra coisa também. Que era isso aqui. Deixa eu ver. Era. Ah, Bia levantou a mão? Pode falar, Bia. Consegue me ouvir direitinho? Consigo. Tá. João, eu tô um pouco. Eu não sei se você já tinha falado antes, mas a gente teria como ter acesso aos textos através do Drive, isso que você está trabalhando É, aqui? esse texto é um livro maravilhoso de Dechau Rinpoche. Ele não foi traduzido. E aí a gente não tem ele nem, eu acho que não tem nem versão Kindle dele. Mas Tá. é um texto precioso. Esse mestre ele renasceu no Ocidente e ele foi para a Índia. Se vocês botarem Dechau Rinpoche, vocês vão vê-lo. O Oriente, uma coisa acho que alguém fez uma pergunta que foi sobre o Oriente, ele é fascinado com a ideia de gerar mérito. Então eles estão o tempo inteiro tentando construir boas ações, o que não significa que elas sejam feitas com sabedoria. Ó, tá aqui. Chama os três níveis da percepção espiritual, em inglês, The Levels of Spiritual Perception, de Rinpoche. Outro texto que eu queria ver para vocês é sobre a morte, mas a gente vai ver depois. A importância da gente entender os bardos. A gente vai lá depois. É, ah, agora a gente vai para partilhar. João, Oi, nesse caso, gerar mérito seria algo como purificar, né? não só Hum. gera mérito, cria ações positivas e purifica também ações negativas, mas gera novas ações, coisas novas vêm, não só o passado fica para trás como coisas boas surgem para frente. Essa é a importância de gerar mérito. E aí a gente vai entendendo também a importância do ensinamento, a gente vai entendendo. A minha ideia era falar de refúgio hoje, mas não vai dar. É, a importância da sanga, a importância de se reunir, como é fácil se perder, como é. Tudo isso a gente vai refinando, né? Por isso que uma fina, uma fina conexão com o presente é o que a gente consegue. Consegui. Vocês estão vendo? Então, à medida que a gente vai refinando tudo isso, a gente vai vendo como é importante saber rezar, saber pedir apoio, saber se conectar, né? Pedir apoio às deidades de sabedoria, aos seres de sabedoria, fazer uma boa prática de confissão, confessando a observação crítica constante, né? Tudo isso a gente vai abrindo caminho, abrindo espaço.
e vai entendendo o budismo. Isso é uma sadhana do Buda da medicina. Para quem quiser, ela é feita a vários horários no nosso grupo. E é uma prática muito linda. Em geral, a gente dedica para benefício de todos os seres sencientes e para a saúde do professor James. E aí, a sadhana, cada sadhana é um. É muito lindo. Aqui ele vai dizer uma coisa interessante, ó. A causa da não presença, ou não lucidez, ou não reconhecimento, apoia as condições secundárias dos conceitos duais, as ideias, as formas de pensar, as formas de pensamento, que convocam as doenças, né? Eu acho bonito isso. Dramático, mas bonito. O tipo de coisa que a gente traz para a gente a partir da forma como a gente pensa. Então a gente lê aqui. Nete malu jiwa dan tuken anka zodzindo gyawan pema juneki tampa yurin bagyuchi. Om Ahum Benza Guru Pema Siddhi Hum. Todas as dificuldades, sem exceção, sendo pacificadas e com condições harmoniosas como o tesouro do céu, as doutrinas do poderoso e vitorioso Padmasambhava devem perdurar e brilhar intensamente. Guru dos três modos indestrutíveis, conceda-nos a realização. Então a gente vai se abrindo porque a gente percebe que a fonte de onde os ensinamentos vêm é muito linda, é muito poderosa. Então o nosso coração vai nessa direção. Ih, não tem aqui, Madá. Aparece longa vida de James, eu acho. Deixa eu ver. Peraí, se você me der coisa de compartilhar, Eu ela te tá. dou, eu te dou. Eu vou ler só essa aqui. Pempa, Tsampa, Tsangi, Kyan, Tsange, Chola, Kepa, Na, Tsenche, Malu, Chonche, Ki, Dedon, Tsampa, Mochige. Quando o mero pensamento de ajudar os outros é mais excelente que adorar aos Budas, é desnecessário sequer mencionar a grandeza de se esforçar pela felicidade e bem-estar de todos os seres, sem exceção. Poderoso, né? Por quê? Porque o Buda, o outro é o Buda diante de você. Então, se você fica com ideias sobre o Buda, você está indo longe, perdendo a oportunidade de estar com o óbvio. O óbvio. Como é que faz isso, mandar? Deixa eu ver. Ferramentas do anfitrião. Pode ir lá. Permitir. Mamokandroyo kitsumote, bachadadza daja pamoda, rigi dagmo sangi yashion, machikandro tsoki dentui, jensolo, kidzape, tengyuchi, mamokandroyo kitsumote, bachadadza daja pamoda, rigi dagmo sangi yashion, machikandro tsoki dentui, jensolo, kidzape, tengyuchi, mamokandroyo kitsumote, bachadadza daja pamoda, rigi dagmo sangi yashion, machikandro tsoki dentui. Gensulo, Kidzape, Tengyuchi, chefa de todas as mamos e daquines. As mamos são seres femininos selvagens. Você remove todos os obstáculos. Dodipamo, a Senhora dos Kulas, Sangyá e Ashium. Isso tudo são os nomes dela, Dodipamo, Vajravarahi. Através do poder das deusas selvagens e daquines, e James Lowe tem uma longa vida. Muito bem, terminamos. Muito obrigado, até semana que vem. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, João. Semana que vem, Obrigado, ações pessoal. de mérito. Obrigada, gente. Tchau, foi
Obrigada, Obrigada, gente. gente. Obrigada, Semana que João. vem. Obrigada, Obrigado. gente. Vamos Obrigada, descansar. Obrigado. Obrigada, João. Obrigado a Beijos. todas e a Vou te todos. marcar Obrigada, urgente. João. Obrigadão. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Jô. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Até já. tchau.